Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Jéssica, né? E hoje nós vamos falar sobre o caos da vida. Sabe quando a gente passa por vários tipos de problemas, de tempestade na nossa vida, que nós não sabemos como solucionar, ou não sabemos que rumo tomar, e as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles acabam se tornando tão à flor da pele que a gente não consegue ter discernimento sobre se a gente está fazendo certo ou se está fazendo errado. Bom, no momento eu estou vivendo essa fase da minha vida, né? E nós precisamos tomar decisão sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos vivendo. E nem sempre, quando a gente está no meio do caos, a gente consegue encontrar uma visão de como tomar, de como mudar a nossa vida, tá? Uma coisa que eu vou dizer pra você hoje, eu sou do São Luís do Maranhão, eu tô morando em Santa Catarina e é um lugar onde eu realmente posso te dizer que eu estou vivendo muitos aprendizados. Aprendizados por bom? Não sei se é por bom, mas é um aprendizado para a vida que estão me fazendo crescer e evoluir. Tô passando por muitas situações muito complicadas na minha vida. Eu tô na famosa fase labirinto do caos, né? Que eu gosto de dizer assim, labirinto do caos é quando você corre para todos os lados e você não consegue encontrar uma solução e uma saída para sua vida naquele momento, para aquele problema. Enfim, hoje eu quero falar mais ou menos sobre questão de trabalhos no Sul e algumas coisas que eu ouvi na minha infância que eu achava que era só, né? Eu também pensei que era vitimismo das pessoas falando isso, que era problema. Então vamos começar a falar primeiro sobre esse quesito, sobre os trabalhos, né? Eu tô aqui no Sul, eu já passei por algumas empresas aqui no Sul e é muito difícil você conseguir realmente fixar num emprego aqui em Santa Catarina, porque a cidade de Santa Catarina, ela foi colonizada por estrangeiros, assim como todo o Brasil, né, foi colonizado por estrangeiros, né, foi fundada o Sul por estrangeiros, mas nós temos uma quantidade muito grande de pessoas assim excessivamente preconceituosas dentro da cidade do Sul. Preconceituosas com nordestino, eu sou nordestina, são preconceituosas com gente negra, enfim, com gente mulata. Mas quando a gente é negro, a gente passa por uma situação muito pior aqui no Sul. Então, não quero problematizar nada, só tô querendo falar o que realmente é para você entender que a situação. Um exemplo que eu dou, eu sou formada em radiologia, eu estudei a minha vida toda, eu fiz vários cursos de hortelaria, curso de recepcionista, atendimento em clínicas, em hospitais, almoxarifado e muitos cursos. Nós sabemos que no Brasil, para a gente conquistar alguma coisa, a gente tem que estudar, mas nem sempre os estudos nos levam àquilo que a gente imaginava que a gente poderia ter. Porque você precisa da famosa experiência. Se você não tem experiência, você não consegue o trabalho. Eles pedem que você faça uma faculdade, exige um superior. Você consegue, mas depois eles pedem a experiência. E eu, né, sentir na pele o famoso preconceito aqui no Sul, né? Porque eu vejo pessoas, fui fazer entrevistas com outras meninas, elas eram claras e eu negra, e eu não tinha experiência, né? Mas eu tinha um curso, e elas não tinham cursos e também não tinham experiência. E quando chegou na hora, me ofereceram para mim, eu tinha me inscrito para uma vaga, que era a vaga de auxiliar administrativo, que eu tenho curso de auxiliar administrativo e auxiliar de RH, e simplesmente ofereceram para uma menina, que ela era lourinha, bonitinha, nada contra, não é um problema, mas eu tinha me inscrito naquela vaga, eu perguntei quando eu cheguei se tinha tudinho aquela vaga, e disseram que tinha. Quando eu fui fazer a entrevistadora falou para mim assim, não, nós não temos, mas essa vaga não está mais disponível, né? E realmente, de fato, praticamente não estava, porque ela tinha para quem que ela ia dar. E ela falou assim, ó, se você quiser, nós temos a vaga de copeira, né, que era no hospital, ou de serviços gerais. Gente, uma das coisas que a gente tem que entender na nossa vida é que a gente se submete a algumas situações, a gente vive aquilo que a gente aceita.
E por estar aqui no Sul sozinha, precisando pagar contas, pagar aluguel, porque eu tenho muitos sonhos, eu acabei aceitando. Foi um dos empregos na minha vida como mais um aqui no Sul, onde eu sofri muitas humilhações, né? Muitas e muitas humilhações. E qualquer coisa que você fale sobre quando você está passando para outra pessoa que não está passando, que não entende, ela vai dizer que você é vitimista, que você está problematizando tudo. Mas até que ponto é o vitimismo e quando não é o vitimismo? Porque a gente tem essa palavra hoje em dia muito como modinha. Ah, é vitimismo, tudo é vitimismo. Só que às vezes tem pessoas que estão passando por situações tão problemáticas, tão complicadas na vida delas, e elas vai para todos os lados, ela está num labirinto de um caos que ela não consegue sair, né? Às vezes a vida nos coloca de joelhos e a gente não consegue sair daquela situação. Não é porque às vezes você é vitimista. Por exemplo, eu tento várias vezes arrumar um trabalho legal, mas eu nunca consigo. E todas as vezes que eu arrumo, geralmente é trabalhos aonde eu encontro que são de subempregos. Não nada contra, que todo trabalho é digno, mas assim, é de subempregos. E eu, formada, querendo alguma oportunidade na minha área, eu não consigo. E é muito complicado quando você depende financeiramente de uma empresa para você viver. Quando você vê a sua questão, a sua vida financeira depender de uma empresa, depender de um chefe para ele gostar de você, depender de um chefe ir com a sua cara, depender da sua relação de amizade no local de trabalho. E de certa forma isso é um fato na nossa realidade, porque a gente precisa trabalhar para poder pagar nossas contas, para poder comer, para poder viver bem. Mas se você prestar bem atenção e analisar essa questão da sua vida financeira, por mais que você seja excelente no trabalho, dê o seu melhor, ela tá ali pautada dependendo do trabalho, dependendo do seu chefe gostar do teu trabalho, dependendo do, sabe, de como o seu chefe vai analisar o que ele gosta e o que ele não gosta de você. Porque hoje em dia tá muito assim nos trabalhos, hoje em dia, nas empresas. Então eu falei assim, eu não quero mais passar a minha vida dependendo de alguém gostar de mim para que eu tenha uma vida social, uma vida financeira. Porque se você não tem dinheiro, você não tem nada na sua vida. Você não consegue ter vida social, você não consegue comprar. Então o seu poder de vida, ele vem muito da questão financeira, para você praticamente existir e ser alguém. Porque se você não tem dinheiro, você acaba sendo excluído. E o sistema da gente brasileiro, ele oprime muito a classe social mais baixa, pobre. Você estuda, você luta, você vende na rua, você corre, você está sempre o governo oprimindo e diminuindo você. As tomadas de decisões do governo sempre são para botar ainda mais aquele que já é pequeno numa posição ainda menor. O salário não é muito bom, gente. Eu entendo porque eu vivo com salário mínimo aqui, tá? Pagando muitas contas e não me sobra absolutamente nada. Não me sobra absolutamente nada para viver. Então, eu tenho que correr atrás de outros trabalhos para poder conseguir suprir. Então, eu tenho na própria pele quando as pessoas falam que não conseguem viver com salário mínimo. Realmente não dá para viver com salário mínimo, tá? E eu acho uma questão de vergonha pra gente aqui no Brasil, porque no mínimo nossos serviços manuais, que são muito mal remunerados, comparados aos outros países da Europa, deveriam ser no mínimo uns 2.500. Mas a gente é muito mal remunerado e nós temos o hábito de aceitar toda a lama que nos jogam. Nós temos o hábito de aceitar toda a podridão que nos submetem. Porque a gente precisa pagar conta, porque a gente precisa morar, porque a gente precisa comer, porque a gente tem filho. E aí você toma uma decisão de estudar. Ah, eu vou estudar, porque o mercado ele dá oportunidade para quem estuda. Quando você menos imagina, você vai ver que você precisa de uma experiência. E se você for negro, você tem que trabalhar e estudar 3 vezes mais o tempo todo para você provar que você é bom, que você merece aquela oportunidade, que você merece estar aqui, que você também é um ser humano, né? Se você é da favela, você é um criminoso. E sabe? Então, nós temos todo aquele sistema que oprime ainda mais a classe inferior. Ah, Jéssica, você está sendo um vitimista, tem que ir à luta, tem que ir à luta. Só que quantas vezes na vida você foi à luta, lutou várias vezes no sistema,
contra o sistema, contra as pessoas que tá ali o poder na mão delas, e você simplesmente, você vê que é injusto o que acontece. Você se sente mal no seu local de trabalho porque você vê uma pessoa que bajula o seu chefe, funcionário morcego, se sobressaindo em cima de você, sendo que você trabalha 3 vezes mais. Você tá ali fazendo, se dedicando 3 vezes mais. Quantas vezes você disse sim pro chefe quando você queria dizer não, porque aquilo não era bom, não era legal e não estava te fazendo bem? Então, sobre essas questões que eu quero lhe dizer. Eu tô passando isso hoje. E por mais que a gente tome decisões, a gente sempre vê que tá perdido, né? Em algumas situações. Só que eu quero dizer hoje é que você decidindo pelo sim ou pelo não, a sua vida vai ter consequências. Então decida. Tome uma decisão de não aceitar um trabalho que não é bom para você, que não te faz bem. Tome a decisão de você não escolher aquela posição que te colocam. Porque eu sou uma pessoa passiva. Para não brigar, para não trazer conflito, eu acabo me matando por dentro, aceitando todo tipo de humilhação, todo tipo de ofensa, para não trazer conflito. Um exemplo, eu tô trabalhando, eu tenho uma chefe que me oprime todos os dias. Simplesmente ela me oprime. E eu me sinto mal emocionalmente, psicologicamente. Ela só me enxerga quando um dos funcionários queridinhos dela faltam. Aí eu sirvo muito para ela, tá? E ela quer me impor para fazer coisas que eu não preciso fazer porque não tá no meu contrato. E quando é os queridinhos, tem todo um favorecimento. Então você se sente mal com aquilo. Mesmo que você se dedica, mesmo que você dê, mesmo que você faça. Então, por isso que eu tô falando que a nossa vida, ela tem que ter uma tomada de decisão. A gente tem que sair desse labirinto do caos. Porque essas posições que as pessoas não colocam e a gente aceita, elas fazem muito mal pra gente. Tanto psicologicamente e emocionalmente. Eu vejo muitas pessoas falarem assim: ah, é vitimismo, você é vitimista. Só que, gente, quem é o vitimista que tenta, que luta, que vai à luta, que sabe? Porque eu não choro, eu já chorei muito por muitas questões. Hoje em dia não vale a pena chorar. Eu tenho que tomar uma posição na minha vida, uma decisão na minha vida, e eu tomei essa decisão na minha vida. Eu falei que eu não quero mais tá em trabalho de CLT. Eu ainda tô, mas eu vou sair. Porque nem todo mundo tem aquele relógio assim, biológico para servir a outra pessoa. Eu não nasci para isso, para estar na CLT. Então, o que eu quero dizer exatamente hoje para você, que se você está numa empresa que está te oprimindo, se você está numa vida que está te oprimindo, numa situação financeira ruim, que você dependa daquele trabalho para você viver, toma uma decisão na sua vida. Porque o seu chefe, ele vai piorar a situação. Simples, aquilo ali vai só piorando ao ponto de você ficar doente emocionalmente, psicologicamente. E olha uma coisa que eu tenho por experiência. O salário que você ganha não dá para pagar um psiquiatra. Não dá para pagar um tratamento. Então é muito melhor você tomar uma decisão e dizer não. Se a pessoa, né, vai ficar ruim por um dia e escutar o seu não, e se caso ele te demitir, né, dá um jeito, pega aquilo como exemplo e dá um jeito de arrumar uma outra solução para sua vida, um outro trabalho, e aprender com aqueles erros e não aceitar mais a posição inferior que te colocam. Fiz uma listinha aqui sobre as coisas que eu queria falar para eu não fugir muito do assunto. Então, como eu falei sobre o caos da vida tanto financeiro, emocionalmente, psicológico. Porque às vezes a gente escuta muito, é vitimista, mas até que ponto é vitimista? Porque se você é uma daquelas pessoas que você está vivendo o labirinto do caos na sua vida, e você ainda insiste, você chora, mas você vai para cima de todas as dificuldades, você não é um vitimista. Você é uma pessoa que está perdida dentro de muita confusão na sua vida. Você é uma pessoa simplesmente que está precisando de uma lamparina para ser guiada até chegar na saída daquele labirinto. E às vezes isso demora, porque o processo de sofrimento às vezes se torna longo. E o processo de saída daquilo, de encontrar a solução, às vezes se torna muito mais demorado. Então nem sempre você é vitimista, né? Porque hoje em dia tem essa mania de dizer que o problema sempre está em você, mas nem sempre está. Se você falhou 40 vezes na sua vida em alguma coisa,
e essa coisa não dependia só de você, pode ser que o problema não esteja em você. Pode ser que o problema esteja nas outras pessoas, esteja no outra pessoa, esteja no sistema daquilo como funciona. Só que você não tem como mudar o sistema. Então você tem que tomar decisões na sua vida e mudar a si próprio. Então, a decisão de escolha da nossa vida, sendo por bem ou por mal, está em nós. Uma outra ponto que eu queria falar sobre você, eu já falei, sobre a questão da financeira, do poder financeiro que você tem, que está na mão de outra pessoa, de uma empresa, por exemplo, como eu falei. Se você está trabalhando numa empresa H, e você depende, você está passando por situações ruins, que você não está bem, que você já se vê saindo, que você já se vê respondendo para o chefe que a situação está complicada, com os colegas de trabalho. Então você vê que você está ali naquela empresa, amarrado, indo todo dia, com desgosto, desanimado. Então você tem o poder financeiro da sua vida na mão de uma outra pessoa. Porque se você não pode sair, porque você tem conta para pagar, porque você tem comida, porque você tem família para sustentar, o poder da sua vida financeira não está na sua mão. É diferente quando você tem uma empresa e você tem clientes. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, de alguma forma, você pode lutar para crescer a sua empresa. Mas quando você depende de chefe, é complicado. Porque você depende da aprovação do seu chefe, do gosto, da situação ali. Sabe, ficar ali preso por horas no lugar, esperando, fazendo uma determinada coisa, para ver se o seu chefe gosta. Por exemplo, todos os trabalhos que eu faço, a minha chefe nunca tá bom para ela, nunca tá satisfeita. Por melhor que eu faça, nunca tá bom, nunca tá satisfeito. E aquilo me destrói, porque eu me dedico muito para fazer. Então eu vi, a minha vida tá diferente daquilo que eu sempre imaginei que eu queria. Então aonde eu tenho que mudar? O que tem que mudar? Então eu vi que eu tinha que mudar toda a minha vida. É lógico que eu não vou sair por aí, eu vou sair do meu trabalho. Infelizmente ainda não posso fazer isso, mas eu me vejo todos os dias dizendo adeus para aquela empresa. Mas é essa questão que eu tô querendo dizer. A gente acha que a gente tem um poder, porque eu vejo muitas pessoas falar assim, eu sou independente. Não, você não é independente. Apesar de ter muitas empresas por aí que a gente pode ir atrás, mas as situações se repetem todos os dias com diferentes pessoas. E às vezes com você mesmo, em 3, 4, 5 empresas que você passou. Chefes ruins, despreparados, colegas de trabalho, sanguessugas, babacas. Então, sabe, essa questão, essa que eu falei que é a vida de caos. E o poder de decisão que nós temos que ter sobre a nossa vida. O outro ponto é, como eu falei, as humilhações. Até onde a gente deve aceitar as humilhações na nossa vida, no local de trabalho, pra gente ter as contas pagas. Até onde? Porque aqui no Sul, qualquer coisa você é descartado. Se você erra um trabalho, você já não serve mais. O descarte humano, hoje em dia, está muito presente. Está muito, está tão enraizado que a gente olha para as pessoas e a gente descarta elas por qualquer coisa que ela faz. A gente quer que as pessoas passem a mão na nossa cabeça pelos nossos erros, mas a gente não tem o poder de passar a mão na cabeça dos outros pelos erros dela. Nem poder de perdoar, de desculpar, de saber que o ser humano ele passa por processo de aprendizados e de erro. E que nem sempre o outro está bem, porque ele errou, porque ele não estava legal, porque ele não estava bem, porque estava passando alguma situação, mas a gente se tornou tão egoísta, tão materialista, correndo apenas do material, do financeiro, que a gente simplesmente não vê quando o nosso outro colega às vezes está sofrendo. A gente simplesmente não dá um apoio. E sempre está repetindo várias coisas que foram construídas no mundo. Geração Z, geração isso, geração aquilo. Vitimismo. Isso é tudo, gente. É simplesmente criação humana para pautar alguém dentro de um redondo, dentro de um quadrado. É lógico que o que nossos avós viveram antes não vai ser a mesma coisa que a gente vai viver hoje. Antes as coisas financeiras eram muito mais baratas. Mas antes não tinha essa questão de doenças psicológicas. Pode ter, tinha, mas não tem o conhecimento que a gente tem hoje. Esses problemas emocionais. Mas isso daí vem evoluindo com o mundo. Só que não. Hoje em dia foi descoberto. Antigamente aquelas brincadeirinhas de botar apelido nos outros não tinha nome. O bullying, o famoso bullying. Mas hoje tem. Então essas questões, de geração Z, geração isso,
É pauta que as pessoas colocam umas às outras. E a gente simplesmente vai lá e acredita. Tem gente que diz, ai, fulano que nasceu na década de 90 é geração Z. Às vezes fulano que nasceu na década de 90 está enfrentando problemas que pessoas da década de, sei lá, de 20 não enfrentou. E por isso ela é uma geração Z? Por isso ela é uma vitimista? Por isso ela tem força? Por isso ela deve ser oprimida? Não, gente, não é isso. Nós temos mania de rotular as pessoas e achar que elas são exatamente aquilo que a gente acha que elas são, colocando elas simplesmente no lugar onde elas não devem estar. Às vezes ela está tão perdida que ela não consegue sair daquilo. Só precisa de alguém para dar um apoio, para ajudar, não é colocar no colo, mas alguém para dizer o que você está passando é isso. Porque às vezes você está passando por situações, às vezes de humilhações, de opressões, que você nem entende. E você se vê preso dentro de... Porque uma relação também trabalhista, ela pode ser abusiva. Não é só uma relação conjugal de marido-mulher, de namorado. Relação de amizades também podem ser abusistas. Chefes também podem ser narcisistas. Colegas de trabalho também podem ser manipuladores, assim como o chefe. E a gente tem a mania de dizer apenas que é no relacionamento, porque está pautado sempre para relacionamento. Mas existe no trabalho, existe entre colegas. E você vê uma pessoa passando todos os dias por abuso dentro de um trabalho, e você fala assim, não, você deve agradecer que você tem um emprego. Só que agradecer por quê? Se você está sendo humilhado, se você está sendo diminuído. Ah, tem bilhões de gente desempregada que gostaria de estar no seu lugar. Será que bilhões de gente realmente gostaria de estar sendo humilhado, diminuído, sofrendo? Será que bilhões de gente não mandaria o chefe a merda na primeira oportunidade e sairia para vender alguma coisa na rua? Daria uma outra tomada de decisão na sua vida? Será realmente que todo mundo estaria no seu lugar? Fazendo o que você faz, suportando o que você faz? Será que realmente você é vitimista e fraco a ponto de suportar todas as porradas da vida e ainda assim insistir no outro dia, levantar e ir? Porque não é fácil ver o seu abusador todos os dias, ouvir a voz dele todos os dias, conviver com ele todos os dias, e as pessoas dizer pra você que você é vitimista, que você é fraco, que se fosse você eu faria assim, se fosse você eu faria daquele jeito. Mas será que você aguentaria estar no lugar da pessoa? Será que você aguentaria realmente passar pelo que a pessoa passa? Então, assim, dizer, dar pitaco sobre o que o outro passa é muito fácil. Viver o que ele passa é mais difícil. Então, antes da gente falar sobre o outro, falar sobre a vida do outro, vamos olhar para dentro de nós mesmos aquilo que a gente passou, aquilo que a gente viveu também, para ver se a gente consegue entender e se colocar no lugar. Uma coisa que eu ouvia muito na minha infância, dos meus avós, era isso. Não só dos meus avós. Porque assim, quando eu queria estudar, quando eu foquei para estudar na minha vida, eu sempre fui muito estudiosa, eles diziam para mim que eu não ia chegar no lugar nenhum. E eu perdi uma oportunidade de fazer faculdade com 17 anos, porque eu ouvi conselho de pessoas dizendo para mim, porque eu era preta, eu jamais conseguiria chegar numa faculdade. Que era para eu desistir. E realmente, de fato, eu desisti. Se eu tivesse feito minha faculdade há 20 e poucos anos atrás, como seria a minha vida? Às vezes eu fico me perguntando, como seria? Como eu estaria? Mas eu não tenho essa resposta, né? Então, independente de você escolher hoje ou não escolher, pro sim ou pro não, vai ter uma reação na sua vida, porque tudo traz uma consequência. Então, é isso que eu tô querendo falar pra você. Quanto você é vitimista para as pessoas, o quanto você é vitimista para você, olhe para dentro de si mesmo, sabe? E se enxergue. O que está de ruim na sua vida? Aonde você pode mudar? O que você pode transformar? Não escute os conselhos idiotas das outras pessoas de dizer que você é vitimista, mas não aceite chorar todos os dias. Não aceite se jogar no chão todos os dias. Se suicidar psicologicamente e emocionalmente. Porque se tratamento psicológico curasse tudo, muita gente não se suicidaria. Muita gente não estaria tomando remédio para depressão. Então é muito fácil simplesmente abrir a boca e dizer, ai, você devia agradecer. Ai, você é vitimista. Ai, você, sabe? Você é assim, você é daquele jeito. É muito, 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 muito fácil fazer tudo isso. Eu, graças a Deus, não dei pitaco na vida dos outros. E aquela questão de as pessoas dizerem muito,
eu sou sincera, sabe? Você não é sincero, você é mal educado. Se você simplesmente não vai decidir, você não tem como resolver o problema da outra pessoa, e a pessoa tá querendo apenas desabafar, apenas escute. Seja uma lamparina, né? Ilumine, mas fique calada, né? Seja uma pessoa que tá ali presente para ajudar, mas se não for ajudar, então se retire. Aprenda a ser uma lamparina. Mas não fique ali tentando diminuir ainda mais pessoas. Por que eu tô falando sobre isso? O nome desse vídeo é O Caos da Vida. Porque às vezes a gente se encontra numa cama de gato que a gente não consegue sair. E a gente não consegue ver o processo, não consegue enxergar a dificuldade, não consegue enxergar os problemas e as outras pessoas nos rotulam. Gente, é isso. Eu aconselho você a colocar no papel tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você não quer e como você quer a sua vida amanhã. Porque eu fiz isso. Aquilo que você não deve mais aceitar e aquilo que você realmente quer. Não seja uma pessoa como eu, passiva, porque eu estou deixando de ser uma pessoa passiva. Então, aprenda a dizer não. Aprenda a não se quebrar para caber em um lugar onde não te cabe. Se não te cabe, voa, sai. Arruma um trajeto, arruma um plano e saia daquele lugar. Porque é exatamente a decisão que eu tomei para minha vida. Eu espero que você seja forte hoje, forte amanhã e tenha autoanálise e consciência para poder mudar a sua vida. Porque tudo aquilo que nós queremos ser, nós podemos. Eu me lembro que antes eu tinha o sonho desde pequenininha, eu queria morar fora, viajar, conhecer outros países, falar vários idiomas, eu queria ter um apartamento, ter uma casa, eu sempre quis morar em apartamento. Consegui morar em apartamento, poucas coisas que eu queria na minha vida eu consegui. Mas eu tô viva, eu tô jovem, eu posso conseguir. Então, como é que você queria a sua vida? Qual o sonho que você queria ter vivido, tá vivendo nos 30 e você não tá vivendo hoje? O sonho que você planejou quando tinha 9 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você deixou de lado e você não está vivendo. Vamos rever os nossos planos de infância e vamos buscar, vamos simplesmente desenterrar esses sonhos, esses planos e trazer eles para essa realidade de agora? É difícil? É muito difícil. Mas não é impossível. E vamos ter turbulência todos os dias da nossa vida. Todos os dias vamos enfrentar uma onda de dificuldades. Mas a gente pode vencer. E o conselho que eu dou para você é: desenterre os seus planos, desenterre os seus sonhos, busca trajetos novos, busca metas novas, pare de aceitar tudo e vai à luta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Jéssica e eu quero agradecer você por ter assistido até aqui. Se o vídeo ficou longo, coloque, né, lá em um lugarzinho, vá lavar sua louça, vá lavar sua roupa e escute o conselho que eu tenho para você hoje. Muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar de novo no próximo vídeo. Tchau, gente!